Uma pergunta que vai mudar a sua vida. Ele é bonito mesmo ou é só branco? Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e ativar o sininho para você receber um e-mail, uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Se você já conhece, já gosta do trabalho, deixa um like logo no início do vídeo que ajuda muito a divulgar o canal e a fazer a gente crescer cada vez mais. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre essa pergunta, mas eu não vou me ater só a ela. Eu vou explicar tudo o que aconteceu para a gente chegar nessa pergunta e por que a gente faz essa pergunta. Perguntar se uma pessoa é bonita mesmo ou só branca me faz lembrar de uma frase da Linda Quebrada, que é: nós aprendemos a desejar corpos que nos são apresentados como corpos desejáveis. Ou seja, é uma grande construção, e a construção da estética branca europeia como desejável e a estética negra africana como indesejável tem tudo a ver com a história do Brasil e com a história das relações étnico-raciais do Brasil. Todo mundo sabe que houve escravidão no Brasil. Várias pessoas negras foram escravizadas. E em 1888, depois de muita luta dos negros e negras e dos abolicionistas, houve a assinatura da Lei Áurea, que legalmente acabou com a escravidão no Brasil. Mas a gente sabe que, se a gente for lá, não só no interior, mas capitais mesmo, tem muita gente em condições de trabalho análogas à escravidão. E condições de trabalho análogas à escravidão a gente também pode chamar de escravidão, como já disse Gregório do Vivier no programa dele. Depois da assinatura da Lei Áurea, o que aconteceu? Os negros que trabalhavam na fazenda foram contratados, ganharam assinatura na carteira de trabalho, vale-refeição, direito a férias de 13º? Porcaria nenhuma. Eles saíram da fazenda, não foram contratados. Por quê? Porque a partir do momento que os negros que construíram o país inteiro de graça, com trabalhos forçados, a partir do momento que eles quiseram ser pagos pelo trabalho, eles ganharam fama de preguiçosos. Então, já que os negros passaram a ser considerados preguiçosos porque, veja só, não queriam mais trabalhar de graça porque a lei proíbe a escravidão, o que fizeram? Trouxeram mão de obra da Europa. Trouxeram primeiramente, principalmente italianos, depois trouxeram também japoneses, vieram vários povos da Europa e também os japoneses lá da Ásia para criar mão de obra para o Brasil. Inclusive, muitas famílias hoje de origem italiana são ricas porque começaram a sua riqueza com o trabalho nessa época, porque as condições de trabalho da mão de obra italiana, obviamente, eram muito melhores que as condições de trabalho dos escravizados, o que permitiu muita gente enriquecer. E essa ideia de não dar trabalho para o negro e de trazer mão de obra europeia fazia parte de uma política eugenista. O eugenismo, ele tinha como objetivo embranquecer o Brasil, ou seja, erradicar os negros e tornar o Brasil uma nação branca. Um dos eugenistas mais famosos do Brasil é aquele cuzão do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Emília é aquela bonequinha racista. Sim, Monteiro Lobato era eugenista, racista pra caramba, era contra o abolicionismo. Enfim, não dá pra passar pano mais pra Monteiro Lobato, mas o vídeo não é sobre isso. A ideia da política eugenista era colocar o negro à margem da sociedade, mais afastado do centro da sociedade possível, e nessa margem exterminar os negros. Que é mais ou menos o que acontece com a nossa política de segurança pública hoje no Brasil. Só essa ideia de colocar o negro como um preguiçoso na margem da sociedade e criar uma ideia de que o Brasil precisava embranquecer para prosperar, já coloca a semente de toda uma construção do desejo coletivo. E essa semente foi plantada em um solo eugenista e racista para caramba. E essa semente acabou criando raízes que se espalharam para onde? Para a arte, para a mídia, para a propaganda. Monteiro Lobato, mais uma vez, nos livros dele, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, se você for ler, a maneira como a tia Anastácia é descrita é absurda. Ela é colocada como uma pessoa menos inteligente. Menos inteligente não, ela é colocada como burra mesmo. A Emília é extremamente racista com a tia Anastácia. A própria tia Anastácia se coloca para baixo. Os negros, não só na história do Monteiro Lobato, mas em várias obras da nossa literatura, são animalizados.
É negado ao negro a condição de ser humano em várias obras da nossa literatura. Na propaganda, os negros eram ridicularizados, seja na maneira como eram retratados, às vezes em cartoons com traços exagerados, com blackface, ou muitas vezes associados com sujeira, com pobreza, com servidão. E tudo isso vai entrando no imaginário. Enquanto os negros são retratados de determinada forma, os brancos são colocados como protagonistas, como símbolo de beleza, como símbolo de poder. No último século e meio, a escravidão acabou há quase 150 anos. No último século e meio, eu vou chutar aqui por baixo, 95% das pessoas que foram consideradas mais bonitas eram todas brancas. Todas tinham traços europeus. Mesmo as negras, elas tinham traços mais finos, mais próximos da Europa. Isso tudo cria um imaginário que é quase inconsciente de você olhar para a pessoa negra e fazer a associação de sujeira, de pobreza, de animosidade, de feiura. Enquanto isso, você olha para a pessoa branca e você faz a associação quase imediata a poder, a prosperidade, a beleza. Essa ideia, inclusive, da desumanização das pessoas negras que eu falei, isso tem herança da época da escravidão, sim. E se relaciona muito com a fetichização dos corpos negros, que até hoje são vistos como corpos para saciar as pessoas sexualmente, como corpos quentes, cheios de amor para dar, super sexuais, mas corpos que não são capazes de dar e receber afeto, corpos com quem se pode construir um relacionamento. Aliás, até muito pouco tempo atrás, na verdade isso ainda acontece em várias partes do Brasil, principalmente interior, muitas famílias negras, elas estimulam seus filhos e filhas a encontrarem companheiros e companheiras brancos para branquear a família. Porque no Brasil, da forma que são construídas as relações étnico-raciais, ser mais branco significa ascender socialmente. Você embranquecer a família significa que a família enriquece. Tem um clichê muito famoso, que é o do jogador de futebol ou do pagodeiro, o cara negro, que ele ficou famoso e ficou rico, e logo ele fez o quê? Se casou com uma loira. O que tem tudo a ver com aquela questão que a gente debate da solidão da mulher preta, que é preterida não só pelos brancos, mas também pelos caras negros. Tem muita gente negra, inclusive, que fala que de negro já basta eu para justificar buscar relacionamento com pessoas brancas. Ou seja, é aquela famosa palmitagem. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso no canal, mas eu quero fazer isso de forma responsável, então estou pesquisando bastante sobre o assunto para falar com propriedade, para não desinformar na tentativa de informar, e também quero fazer isso trazendo uma pessoa com mais autoridade para falar disso do que eu. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é que começou a chover, esse barulho é da chuva, mas não vou parar de gravar agora. A única coisa que eu quero falar sobre esse assunto, porque eu acho que seria irresponsabilidade minha trazer a palmitagem e não pontuar isso, é mulher preta não palmita. Por que mulher preta não palmita? Justamente porque a mulher preta é negada a oportunidade de escolha de com quem que ela vai se relacionar. Ela já é preterida pelos caras brancos e acaba sendo preterida pelos caras pretos que procuram mulheres brancas. Então, ela não tem estruturalmente oportunidade de escolha de com quem se relacionar. Por isso, não dá para falar de palmitagem de mulher preta. Entendendo tudo isso, toda essa questão que a gente falou da construção do desejo, de como isso tem a ver com a história do Brasil, a gente consegue entender porque muita gente que é linda não é vista como tal, é vista como no máximo bonitinha ou como uma preta bonita ou um preto bonito, só porque a pessoa é negra. Ela é vista como preto ou preta bonita ou bonita e não como uma pessoa bonita. E também a gente entende porque certas pessoas que não são, vamos dizer assim, muito bem diagramadas, são vistas como lindas, só porque são brancas. E isso, somado a diversas outras questões, explica porque muitas pessoas negras escolhem afrocentrar o seu afeto. Afrocentrar é quando uma pessoa negra escolhe se relacionar preferencialmente ou exclusivamente com pessoas negras, para se relacionar amorosamente principalmente, mas também procurar se cercar de pessoas negras no seu convívio social.
Isso não é só um posicionamento político, mas também uma forma de se proteger em saúde mental, de se empoderar, de sobreviver e de fortalecer pretos e pretas numa luta antirracista. Pessoalmente, eu acho que todo mundo tem sim sua beleza. E não é porque determinada pessoa não vê, e não é porque eu não vejo beleza em determinada pessoa, que essa pessoa não tem beleza. Mas, quando a gente vai ver a história do Brasil e a história da construção dos nossos desejos e como isso tem tudo a ver com as relações étnico-raciais do país, a gente consegue entender por que tanta menina adolescente, tanto menino gay adolescente, teve crush no Zac Efron lá no High School Musical. Hoje o Zac Efron estava realmente bonito, mas naquela época ele tinha uma cara meio esquisita, meio desfavorecida. Também explica por que tanta menina teve crush no Felipe Dilon lá no início dos anos 2000. Explica por que tanta gente acha o Ed Sheeran bonito, até trovejou aqui porque eu falei o nome desse garoto, que acha ele bonito, que não está harmonizada aquela cara. Tem tudo a ver com o eurocentrismo. Então, quando a gente olha para uma pessoa branca e pergunta, ele é bonito mesmo ou ele é só branco, a gente não está querendo dizer necessariamente que aquela pessoa é feia. A gente não está perguntando só isso. A gente se pergunta se, excluindo todas essas questões eugenistas, eurocêntricas, racistas da nossa história, que foi ensinada pra gente e é quase inevitável de escapar, a gente está perguntando se, excluindo tudo isso, a gente continuaria considerando essa pessoa bonita. A gente se pergunta o quanto que o nosso julgamento na beleza de uma pessoa é afetado por tudo isso que nos foi ensinado. Essa pergunta mostra que a gente entende que a atração não é uma coisa misteriosa, inata do ser humano e incontrolável. Isso mostra que a gente entende que a atração é sim construída e ela tem um fator importantíssimo que vem dessa cultura racista, que a gente precisa entender se a gente quer mudar a maneira como se dão as relações étnico-raciais no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Desculpa o barulho da chuva, mas é porque eu realmente não controlo a natureza, eu já tentei. Mas eu quero dizer, antes de ir embora, que esse canal só existe porque a gente tem uma campanha maravilhosa de financiamento coletivo no Catarse. Quer ajudar? Clica no link que vai estar na descrição. Você pode ajudar com a partir de R$5 mensais, que você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. E você pode cancelar quando você quiser, porque você não é obrigado a ficar o resto da vida me dando dinheiro. E manda também esse vídeo para aquele seu amigo que diz que não tem nada de racista no fato dele só achar a gente branca bonita. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, comenta aí, vamos conversar sobre esse assunto. Tchau, tchau!